Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui no capítulo 33, capítulo final da biografia de São Pedro Apóstolo, escrita por William Thomas Walsh, página 389. Podemos supor que à hora do crepúsculo do quente dia 19 de julho de 64, estivesse Pedro, um velho cansado e solitário, voltando à sua casa no Monte Aventino. Fora um dia tedioso, bem antes da aurora, assistir aos funerais de um de seus primeiros convertidos, que tinha sido colocado de acordo com seu desejo ao lado de sua mulher judia e de seus pais judeus. Depois de consolar os enlutados, o apóstolo passara o dia em várias partes da cidade, assistindo os doentes e os necessitados. Ora, sentindo o calor abafado do anoitecer, lembrou-se com prazer do silêncio frio da velha catacumba onde passara a única hora confortável das últimas 24. Talvez a lembrança houvesse suscitado uma série de ideias. As duas mais antigas catacumbas de Roma haviam sido escavadas no macio calcário pelos filhos dos judeus que Pompeu fizera prisioneiros. Não podiam, em consciência, cremar seus mortos, como faziam os pagãos, e a terra era demasiado cara, de modo que desceram, e as passagens subterrâneas, de cerca de 5 metros de largura, com paredes elípticas, corriam agora sob vastas seções da cidade. Nelas, os primeiros cristãos tinham sido enterrados secretamente à noite como judeus. Depois do Concílio de Jerusalém, os cristãos começaram a cavar suas próprias catacumbas. Devem ter começado no jardim de algum membro da igreja e continuado indefinidamente. E por alguma razão fizeram suas covas mais retas e mais estreitas do que as dos judeus, com paredes verticais em vez de curvas e com as quinas em ângulos retos. No século IV, havia uns 40 desses túneis, formando vastos e inextricáveis labirintos, alguns com 5 pisos, descendo mais de 20 metros. 4 deles, estendendo-se por quilômetros embaixo de várias partes de Roma, datam dos tempos apostólicos. Os de Domitila, na Ardeatina, de Priscila, na Via Salária, de Lucina, na Via Ápia, e de Comodila, na Via Ostiense. E neles, no correr de 3 séculos, 2 milhões de cristãos foram sepultados, uns sobre os outros, em compartimentos escavados nas paredes. Um pensamento óbvio era que ali estava mais uma dívida que os fiéis de Cristo tinham para com os judeus. Outra ainda era que, se alguma vez houvesse uma perseguição naquela cidade, as pessoas não precisavam fugir, como faziam de Jerusalém, antes da conversão de Paulo. Podiam esconder-se no subsolo e seria difícil encontrá-los todos. Além disso, mesmo um tirano hesitaria em procurá-los ali, uma vez que os semetaria eram invioláveis pela lei romana.
Enquanto algumas dessas reflexões passavam pela mente de Pedro, ele ouviu uma fanfarra e viu, dobrando uma esquina, outro desfile de Nero e Popeia. Este de agora foi apressadamente reunido e é menor do que o habitual, pois César e sua corte estavam fugindo do calor sufocante, que chegaram tanto inesperadamente para sua fresca vila em Âncio, à beira do mar meridional. Pedro está com muito calor e cansado demais para prestar-lhes atenção, mas não pode deixar de pensar em algumas palavras que Tiago Menor escrevera em sua última carta, justamente antes de ter sido apedrejado por ordem dos filhos de Anás. Abre aspas para Tiago Menor. Vós, ricos, chorai e gemei por causa das desgraças que sobre vós virão. Vossas riquezas apodreceram e vossas roupas foram comidas pela traça. Vosso ouro e vossa prata enferrujaram-se, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós e devorará vossas carnes como fogo. Amontoastes tesouros nos últimos dias. Eis que o salário que defraudastes aos trabalhadores que ceifavam os vossos campos clama, e seus gritos de ceifadores chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido em delícias e em dissoluções sobre a terra, e saciastes os vossos corações para o dia da matança. Condenastes e matastes o justo, e ele não vos resistiu. Fecha aspas, Tiago, capítulo 5, versículos de 1 a 6. Assim pensando, o vigário de Cristo, podemos continuar nossas suposições, foi para casa tomar sua pobre sopa de lentilhas ou ervilhas secas, com a intenção de retirar-se cedo e dormir, se possível. Durante a noite percebeu algo incomum que se movimentava pelas ruas na direção do fórum. O povo estava sempre inquieto nas noites quentes, mas naquela noite o barulho era maior. Algumas pessoas se debruçavam nas janelas, outras se sentavam ou se deitavam nas calçadas cheias de gente. Crianças choravam, cachorros latiam, pesadas carroças sacudiam as paredes empoeiradas das Insolé. Lá embaixo, ao passarem diante delas, com um barulho maior do que o habitual. De alguns quarteirões de distância, atravessando o ar pesado, chegavam choros das mulheres e gritos dos homens. Era um velho grito, compreendido mesmo antes de ser claramente distinguido. Fogo! Nuvens de fumos eram já vistas sobre a via Ostiense e nos bairros baixos perto dela. Já se sentia o cheiro no Aventino. As pessoas estavam correndo para as ruas sem rumo, para lá e para cá, carregando seus trajes para becos já lotados, seus trastes para becos já lotados. O circo máximo está em chamas. Num espaço de tempo incrivelmente curto, as chamas tinham invadido o quarteirão pobre dos judeus, perto da Porta Capena, e tinham tragado as lojas e casas perto do Circo Máximo, e rugiam subindo pelos montes Aventino e Célio. O centro da cidade parecia uma fornalha ardente. Os 7.000 guardas de César estavam desamparados. Outra coisa não havia a fazer senão fugir. Multidões se atropelavam mortalmente. Gente gritava, queimada viva. Outros mergulhavam no Tibre e morriam afogados. Alguns subiam ao alto de uma colina, apenas para encontrar outra parede de fogo erguendo-se do lado oposto. Milhares alcançaram de alguma forma os campos fora dos portões e ali acamparam, vendo suas casas desaparecerem em fumaça. As ínsulas, bem secas pelo calor do estio,
abrasavam-se e ruíam como casas de papelão. Novos focos de incêndio surgiam aqui e ali misteriosamente. A conflagração principal alterou seu curso quando o vento mudou. Gladiadores embriagados corriam pelas ruas, saqueando e matando. O céu por cima da cidade era uma funesta mistura de fumo e de sangue, iluminando toda a campanha. E isto continuou por 9 dias e noites. Então, dá para imaginar uma coisa dessa? Roma em chamas, né? 9 dias e 9 noites, com as pessoas morrendo, fugindo, perdendo parentes, amigos. Sem saber o que fazer, né? Às vezes nem conseguindo fugir, né? Porque o fogo estava de todos os lados, né? Esse fogo que Nero colocou em Roma foi uma das coisas mais extraordinárias que aconteceu em Roma, né? Era um cara completamente cruel, né? A crueldade ao máximo, né? Além de sua presença na cidade, a tradição nada diz do que aconteceu ao apóstolo Pedro durante aquela infernal semana e nas seguintes. Bastante estranho é que não haja menção ao fogo em seus escritos posteriores, ou nos de Paulo, ou de qualquer cristão contemporâneo, embora o testemunho pagão confirme o fato além de qualquer dúvida. Então aqui ele cita vários historiadores pagãos da época, né? Então cita Tácito, cita Suetônio, cita Juvenal, cita Sêneca, cita Dion Cássio. Então assim, não tem dúvida sobre esse incêndio, né? Pedro pode ter atravessado o Tíber para consolar e ajudar os cristãos e os judeus pobres do outro lado, pois o Travestere era um dos 4 dentre os 14 distritos que haviam escapado à destruição, graças à mudança do vento. Ou pode ter sido levado pela torrente de fugitivos do Aventino para algum acampamento ao ar livre. Onde quer que estivesse, certamente chegou a seus ouvidos o que o povo dizia. E quando alguma sensatez começava a voltar às mentes da multidão desamparada, pôde perceber que todos falavam amargamente da mesma coisa. Nero galopara, voltando de Âncio para ver a catástrofe. Fora visto ao clarão dela, assomando-se teatralmente no alto do aqueduto Água Ápia, como uma grotesca caricatura de si mesmo, de púrpura e branco, cantando e dedilhando o seu alaúde. O Nero estava cantando enquanto Roma pegava fogo, né? Dizia-se que estivera trabalhando ultimamente numa descrição épica do incêndio de Troia. Muitos agora relatavam ter visto seus servos correndo em redor do circo máximo, com tochas nas mãos, pouco antes da irrupção do incêndio. Por entre as multidões de desabrigados, amontoados nos campos ou apinhados nas ruas do outro lado do Tíber, percorreu-se uma rajada de cólera. Foi Nero que mandou atear fogo. Ele odiava a cidade e queria reconstruí-la. Enorme multidão marchou até seu palácio no Palatino, e quando ele apareceu num balcão, chamou-o de incendiário e matricida em plena cara. O mole corpo do César estremeceu de terror. As costumeiras promessas de mais pão e mais circo não bastariam para aplacar os gritos de vingança que agora afligiam seus imperiais ouvidos. O que aquele povo queria era sangue. Primeiro tinha de ser agraciado
depois alimentado, depois induzido a voltar sua cólera contra algum outro objeto. É notório como Nero atingiu este propósito. Foram-lhe precisos apenas poucos dias, com a ajuda de Tigelino e outros agentes inescrupulosos, para armar no espírito público um caso contra os cristãos. Em Roma não havia grupo mais fácil para difamar. Embora a caridade entre os cristãos tivesse muitas vezes despertado admiração, tinham sido também vítimas de muitas calúnias. Tinham sido incluídos, a princípio, naquele temor e desconfiança que os judeus suscitavam. Eram também suspeitos de assassínio ritual, de canibalismo, de culto de uma cabeça de asno e de consumação do sangue de uma criança romana. Então essas eram as mentiras que se levantavam naquela época contra nós, né? Hoje as mentiras se sofisticaram muito, né? Por que eles nos consideravam, né? Canibais, né? Essa é muito interessante. Entre todos aqui, né? Assassínio ritual, né? E canibalismo, né? Porque nós comíamos e bebíamos a carne do Senhor, né? E assassínio ritual, porque o nosso ritual é a celebração da morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, né? Então por isso nos acusavam, né, de assassínio ritual e de canibalismo, né? Era impossível provar essas histórias contra os judeus da sinagoga, mas a própria Eucaristia podia ser utilizada para emprestar alguma cor a elas, no caso dos cristãos. Abre aspas, se não comerdes o meu corpo e não beberdes o meu sangue, não tereis a vida em vós. Fecha aspas. Que necessidade tinham eles de outro testemunho? Todos sabiam, além disso, que os cristãos se recusavam a prestar culto a César, fazendo-se assim inimigos do Estado e de todo o povo romano. César era cultuado como um deus, né? Por isso que os cristãos se recusavam a cultuá-lo como um deus, né? Finalmente, era bem sabido que havia muitas vezes profetizado a destruição de Roma e do mundo pelo fogo. Olha então como é que o dono do mundo, né, usou esses argumentos da nossa própria religião, né, contra nós, né? Então, nós praticávamos assassínio ritual, canibalismo e também nós prevíamos o fim do mundo pelo fogo, né? Para Nero e demais espíritos satânicos de sua corte, o problema tornou-se maravilhosamente simples. As pessoas estavam tomadas de pânico, desejavam uma vítima. Tudo o que precisavam era de uma sugestão plausível. A coisa foi feita tão rapidamente que numa noite de fim de julho, ou começo de agosto, Pedro ouviu o tropel de muitos pés e o barulho de vozes histéricas. Mesmo à distância, eram tão sinistras como a morte. E quando chegaram mais perto, as palavras eram como aço frio em seu coração. Morte aos cristãos, os cristãos aos leões. Cristãos aos leões, talvez tenha sido a primeira vez, né, que foi sugerido isso.
Mas depois isso foi tornado quase que prática do Império Romano, né? Nos próximos 3 séculos depois de Pedro. O encontro de cristãos com leões famintos foi uma prática muito comum, né? Nos 3 próximos séculos aí da nossa história. Né? Rudes mãos pretorianas agarravam o rebanho de Cristo onde quer que pudesse encontrá-lo. Fosse dormindo nos campos sob a luz de agosto, ou procurando entre as cinzas de suas casas os corpos de seus mortos. A cada dia, maior número deles eram arrancados de porões, chaminés, jardins e ruínas. Vizinhos pagãos, ávidos para propiciar os deuses, e sob as promessas de alguns espetáculos raros, ainda por cima, ajudavam agora os pretorianos a capturar as vítimas. As prisões achavam-se abarrotadas. Novos anfiteatros de madeira estavam sendo construídos, pois o circo máximo estava destruído. Animais selvagens eram trazidos às pressas de outras cidades. Então, para comer os cristãos, né, obviamente. Os animais selvagens. Né? Os cristãos sobreviventes fugiam em massa para as catacumbas. Estavam relativamente a salvo ali no momento, uma vez que aqueles cemitérios subterrâneos eram conhecidos como santuários, e puseram-se a adaptar-se o mais possível a um ambiente tão imerso no sobrenatural como se estivessem em suas casas. Ali dormiam, comiam, reuniam-se à luz de fumarentas candeias para rezar e receber a Eucaristia, mandavam espiões para fora à noite, a fim de trazerem notícias do que estava acontecendo a seus irmãos nas prisões, e consolavam-se uns aos outros, cantando hinos. Pedro, sem dúvida, morou ali também, andando por entre eles com olhares compassivos, encorajando as mulheres e as crianças, oferecendo o santo sacrifício num altar improvisado, enviando pedaços do pão sagrado àqueles que aguardavam a morte nas prisões. Então, isso foi uma coisa constante depois, né? Essa coisa de carregar as hóstias consagradas para os presos, né? A tradição aponta a catacumba de Priscila, na Via Salária, como lugar de seu refúgio. Provavelmente os mais comoventes de seus sermões, não conservados por escrito, foram os que dirigiu às multidões sentadas nos escuros corredores, com um olhar atento e temeroso, brilhando sob a luz bruxuleante das tochas, quando Pedro lhes lembrava que o servo não era maior que o Senhor. Abre aspas, quem perdera a sua vida por amor de mim e do Evangelho, a salvará. Não tenhais medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Fecha aspas, aqui Marcos e Mateus, né? Às vezes, talvez com Lino, Cleto ou Clemente, a quem ordenara, subia a superfície pelos jardins até o Aventino à noite, e no dia seguinte misturava-se com as multidões que se aglomeravam logo cedo para garantir lugares no anfiteatro. Então, Lino, Cleto e Clemente foram papas depois de São Pedro, né? Foram ordenados por ele, né? Lançava silenciosamente sua bênção a pequenos grupos de seu povo antes que fossem conduzidos à arena. Ou já os vendo ali, erguia a mão, abençoando-os. Isso também é uma prática que a história vai manter, né? Essa coisa de abençoar os cristãos que vão morrer, né? De longe, né? Como uma absolvição, né? Isso nós vimos muito quando a gente
estudou a Revolução Francesa, né? Que muitos padres não juramentados, né? Usavam dessa prática, né, para absolver os cristãos que não tinham tido acesso à sua última confissão, né, quando estavam indo naquelas carroças para serem executados na guilhotina, né. Então, isso é uma coisa que apareceu naturalmente na vida da igreja por causa das perseguições que ela sempre sofreu, né. Então o Papa estava fazendo isso aqui, né, abençoando-os, erguia a mão abençoando-os, né? E quando a tarde chegava, sabia que cumprira sua tarefa. O tempo das palavras havia passado. Agora era o dia da ação de que o Senhor havia falado. E seu povo estava pronto. Até mesmo a fria Popéia e as virgens vestais ficavam abaladas ao verem lindas jovens ajoelhadas na areia ensanguentada, com pais, irmãos, amigos ou noivos, e ouvirem suas vozes erguidas em um hino que vibrava de alegria e de triunfo, à medida que fulvos leões africanos vinham aos pulos de suas jaulas para farejar, rugir, devorar. Então até mesmo a fria Popéia e as virgens vestais dos cultos pagãos, né, ficavam abaladas, né? Cristo vincit, Cristo regnat, Cristo imperat. Era o que as jovens ajoelhadas na areia ensanguentada cantavam, né? Era incrível, mas todos viam e ouviam. Mesmo quando os membros mutilados eram espalhados pela areia, aquelas criaturas continuavam a gritar pró Cristo, até terem as bocas seladas pela morte. Sêneca ficou atônito ao saber que um dos homens morrendo entre torturas, abre aspas, sorria como se tivesse o coração cheio de felicidade. Sêneca, aqui tem uma referência das epístolas de Sêneca, né? Número 78. Então, isto que estava acontecendo e que depois passou a acontecer por toda a história da igreja, era uma coisa que o pagão não tinha a menor ideia da existência, né? O paganismo não conheceu esse amor, né? Que fazia essas pessoas agirem desta forma. Não havia explicação no mundo mental do pagão para um tipo de comportamento assim. Eu digo no mundo pagão dos grandes intelectuais. Mesmo os grandes intelectuais não conseguiam compreender esse tipo de coisa, porque o amor que Nosso Senhor veio nos ensinar, que era exatamente a caridade, caritas, era um amor desconhecido dos pagãos, né? E parece que hoje, até nós católicos desconhecemos esse tipo de amor, né? Mas essa morte, essa forma de encarar a morte, não é? O martírio, sobretudo, né? Com felicidade extrema, era uma coisa que não encaixava em nada que o pagão conhecia. Não era possível isso, né? E isso foi que atraiu para a nossa religião
hordas e mais hordas de pagãos, né? Essa foi a forma que a igreja usou, né? Que a igreja usou nos primórdios dela, porque era a única forma que era viável para a conversão do mundo, né? Para a conversão do mundo. Sêneca era um grande intelectual, né? Estoico. Veja, ele era estoico, ele era um grande intelectual. Ele participava digamos assim, da alta cultura do paganismo, do alto paganismo, grego e latino, né? Sêneca foi usado muitas vezes, citações de Sêneca, né, pelos padres da igreja, né? Isso era apenas o começo, aliás. Nero possuía a perfeição, se não o talento, de um grande artista, e não tinha intenção de desistir enquanto houvesse qualquer chance de que o tédio fizesse a turba se lembrar de seu crime. Por isso, ele a seduzia com pinturas mitológicas em que Hércules perecia em meio a chamas verdadeiras. Orfeu era dilacerado por ursos autênticos. Ixion, despedaçado numa cremalheira real, e Pasífae, arrebatada por um monstro verdadeiro, mascarado de novilho selvagem, e que alguns acreditavam ser o próprio Nero. Uma noite iluminou seus parques com os corpos em chamas de homens, mulheres e crianças cristãos, cobertos de piche. Eles colocavam os corpos, né, os cristãos, inclusive crianças, né, em postes, né, cobertos de piche, e depois colocavam fogo nesses cristãos, né? Iluminava a noite com os corpos queimados dos cristãos, né? Com os corpos em chama dos cristãos. Se o apóstolo Pedro se achava fora naquela noite, deve ter visto aquele espetáculo repugnante no próprio lugar onde hoje se ergue a igreja de São Pedro. O diabo não parou no meio do caminho nesta primeira perseguição da igreja de Cristo pelo império pagão. Marcara os filhos dela como criminosos horríveis. Conduzira-os à clandestinidade numa aprovação intermitente que iria durar mais de 250 anos. A primeira besta, ou anticristo, havia certamente aparecido. Igreja de São Pedro, onde hoje está, né? A famosa tradição da fuga de Pedro, por sugestão de Lino e de outros, seu encontro com Cristo na Via Ápia, sua frase Quo vadis, Domine? E seu regresso à cidade ao ouvir que o Senhor se dirigia para lá, a fim de morrer novamente por ele, data de um sermão de Santo Ambrósio, no século IV. Pedro imediatamente compreendeu que o Senhor ia ser crucificado na sua pessoa, conferindo-lhe assim a honra que lhe havia prometido muito antes na praia da Galileia. O velho apóstolo voltou para Roma cheio de alegria, glorificando a Deus para comunicar aos irmãos as boas notícias. Não há sinal de covardia nesta primitiva tradição. Então isso aqui virou essa frase virou título de livro, título de filme, né? Quo vadis, Domine? E é curioso porque Pedro, nesse encontro com Nosso Senhor, ele demonstra uma naturalidade ao ver Nosso Senhor, né? O que pode nos induzir a pensar,
muito justificadamente, né, que esses encontros de Pedro com Nosso Senhor ocorriam normalmente, né? Ele não se assustou em ver o Nosso Senhor, né? Ele só perguntou para onde que ele estava indo, né? Quo vadis, Domine? Né? Para saber, né? E ele então, com a resposta de Nosso Senhor, né, voltou para Roma para ser, enfim, martirizado lá, né? Ainda mais provável é a de que foi detido antes de terminada a perseguição de Nero e jogado no cárcere Marmetino ou Tuliano, perto do Fórum, aos pés do Monte Capitolino. Esse cárcere Marmetino, né, Mamertino, será usado por esses 3 séculos que estão pela frente aí, para os presos cristãos, né, que estavam esperando o martírio, seja comido pelos leões, seja pela morte lá mesmo no Mamertino, de fome, de maus tratos, enfim, né? Não era uma residência ideal, mesmo para quem esperava o martírio. Originalmente, um profundo poço cavado no sólido calcário, era uma abóbada cônica consistindo num salão superior com um alçapão no soalho, através do qual os prisioneiros eram lançados na masmorra embaixo. Muitos, como o rei Jugurta, nunca voltavam vivos dos horrores daquele negro e úmido buraco. Outros voltavam à luz completamente loucos ou invalidados pela doença. O único alívio no encarceramento de Pedro foi que depois de algum tempo permitiram-lhe a companhia de Paulo, que ao regressar do Oriente foi prontamente detido. Disse que Pedro converteu também 2 de seus carcereiros. Num dia de junho, provavelmente em 67, os 2 velhos doentes e cegos foram retirados da masmorra e arrastados à presença de algum tribunal militar, onde ouviram a enumeração de seus crimes e foram condenados à morte, como inimigos de César, do povo romano e da raça humana. Então, essa coisa de a raça humana é muito interessante aqui, né? Inimigos da raça humana, né? Que é uma coisa que é permanente, se não na expressão, pelo menos no pensamento dos donos do mundo, né? Serem representantes da raça humana e condenar quem atenta contra a raça humana, né? Que é uma abstração, né? A raça humana é uma abstração. Perdi aqui onde que eu estava. Ah, sim. As notícias chegaram rapidamente às catacumbas, graças a alguns rumores misteriosos, e enquanto Pedro caminhava debilmente entre 2 filas de lictores e se acostumava aos poucos com a penosa novidade do sol, começou a ver rostos familiares entre as multidões de curiosos que discretamente o abençoavam e o encorajavam. Ele ia ao encontro do Senhor hoje. Talvez fosse a vez deles amanhã. A cruz ia carregada diante dele por algum soldado, pois era evidente que ele estava fraco demais para suportá-la. Seus olhos descansavam com curioso afeto sob as 3 vigas e sorriu um pouco ao relembrar as palavras de Cristo ressuscitado que lhe havia dito naquela tarde junto ao mar da Galileia: quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. João 21, versículo 18. O pequeno e horrendo cortejo seguiu por uma das portas da cidade,
até o campo esplendidamente verde. Quando ele parou e se dividiu em duas partes em uma encruzilhada do caminho, Pedro viu que Paulo viera caminhando atrás dele. Os olhos calmos dos dois irmãos em Cristo se encontraram por um momento cheios de amor e compreensão. E com isso se separaram. Paulo foi levado para um campo bem fora dos muros da cidade e ali, como cidadão romano, decapitado por uma espada. Paulo extramuros, né? A igreja de São Paulo extramuros, porque ele foi decapitado fora dos muros, né? Era a guilhotina avant la lettre da Revolução Francesa. Pedro foi arrastado, sua cruz à frente, para um lugar no alto ou perto da colina Vaticana. Ali foi pregado na cruz, içada a seguir no cume da colina. Persiste a tradição de que foi crucificado, a seu pedido, de cabeça para baixo, sob a alegação de que era indigno de morrer como Cristo morrera. Em qualquer dos casos, a agonia foi terrível e demorada. À medida que o ardor lhe dilacerava o peito e a sede lhe torturava a garganta febril, seus olhos injetados de sangue viam outro monte e outra cruz, e palavras que não eram suas lhe vinham aos lábios. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. A dor se dissolveu no entorpecimento, e o entorpecimento numa alegria que era também o branco esplendor do rosto de Jesus. Pedro foi sepultado por alguns de seu rebanho, no mesmo lugar em que vira César, dirigindo seus cavalos, e os mártires morrendo abrasados. No dia seguinte, era Nero destronado e morto por suas próprias e covardes mãos. 2 anos mais tarde, o templo de Júpiter Capitolino, com os santuários de Juno e Minerva, incendiou-se por completo. No mesmo ano, 70, depois que os cristãos de Jerusalém se tinham postos a salvo em Pela, a cidade santa foi destruída. No templo de Herodes, nenhuma pedra foi deixada sobre a outra. Os sobreviventes se espalharam pelo mundo, sem templo, sacerdócio ou sacrifício, até que discernissem e cultuassem seu próprio leão de Judá no Cordeiro de Deus, oferecidos diariamente em altares sem conta, desde o nascer até o pôr do sol. Abre aspas, no mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo. Fecha aspas, João 16, versículo 33. E assim termina a nossa bela biografia de São Pedro Apóstolo, escrita por William Thomas Walsh, né? Com os últimos momentos de Pedro, né? Sobre a terra. É claro que aqui tem muita coisa romanceada, né? Mas é uma coisa bonita, né? A gente, de vez em quando, divagar um pouco, né? Sobre a morte de São Pedro e São Paulo, que foi comemorada ontem, né? E de pensar, né? Que eles se encontraram antes da morte, que eles trocaram um olhar, né? Neste mundo ainda, né? E seguiram para o seu martírio, né? Então, aqui, nessa reação de Nero, a igreja, né? Essa
esse desejo de Nero de destruir os cristãos, de colocar a culpa de tudo nos cristãos, de nos acusar das maiores barbaridades, isso nunca mudou. Né? Isso nunca mudou. Nossos inimigos sempre agiram assim com relação a nós. Né? Nunca será diferente também no futuro, não. Sejam inimigos externos à igreja, sejam inimigos internos. Vão sempre nos acusar de primitivos, de ignorantes, de supersticiosos, de apegados a coisas já mortas, apegados a tradições sem sentido, não é? Veja que só para lembrar, né, ontem, dia de São Pedro e São Paulo, o Papa Francisco escreveu outro documento. Sei lá como é que chama esse documento. Acho que é, sei lá, uma encíclica, alguma coisa assim. Nos chamando, os católicos tradicionais, exatamente com essa mesma expressão, né? Nós somos apegados a coisas mortas. Nós devemos abrir nossos olhos. Nós devemos progredir. Nós devemos estar à altura do nosso tempo. Né? Nós devemos abandonar as tradições mortas. Né? Então, esse perigo que a igreja oferece ao mundo, ele sempre é o mesmo e a pecha a nós é sempre a mesma. Pode mudar as palavras, as expressões, né? Com o tempo, né? As palavras se tornam vazias, às vezes algumas palavras se trocam as palavras, mas a acusação é a mesma. Né? E nós devemos nos alegrar com isso, né? Porque significa, se nós estamos incomodando os poderosos do mundo, sejam aqueles que estão fora da igreja, sejam aqueles que estão dentro da igreja, é um sinal de que nós estamos no mesmo lugar que sempre estivemos. Né? Nós estamos contra o mundo. Nós estamos oferecendo um testemunho, né, ao mundo do que nós sempre fomos. Né? E é isso que nós podemos esperar. Né? O melhor que nós podemos esperar é isso. Né? Martírio é uma palavra grega, né, que significa testemunho. Né? Testemunho. Então, é isso que nós precisamos dar ao mundo. O testemunho da nossa fé. Né? É isso que Nosso Senhor nos pede. Né? Tá certo? Então, gostaria de ouvir agora as observações de vocês desse último capítulo, nessa final de vida de Pedro e Paulo, que nós comemoramos ontem. Hoje é a festa de São Paulo, né? Porque ontem a festa foi muito focada em Pedro, né? E hoje nós temos uma festa de São Paulo, né? Para honrá-lo dignamente, né? A missa hoje é da festa de São Paulo. Né? Então, por favor, se tiver alguém que tenha alguma observação, alguma pergunta. Então, não tendo, Deus lhes pague a presença, a paciência. Deixa eu ver se eu pego aqui a nossa próxima leitura.
será sobre São Francisco de Sales. E São Francisco de Sales tem um problema com São Francisco de Sales, que é o seguinte, que não é culpa dele não, né? Ele vai nos causar vários problemas a nós, depois que nós lemos sobre ele. Mas o problema que nós temos hoje aqui no Brasil é que nós não temos uma biografia, digamos assim, uma boa biografia de São Francisco de Sales, né? Há uma biografia que é aclamada, né, como muito boa, de São Francisco de Sales, escrita pelo padre Francis Trochu, aquele mesmo padre que escreveu a biografia de Santa Bernadette, que nós lemos aqui, e também uma do Curadares. Ele escreveu uma de São Francisco de Sales, dizem que é extraordinária, mas ela só existe em francês, pelo que eu sei, e então não tem em português. Então o que eu vou fazer com São Francisco de Sales é que eu vou ler 2 livros sobre ele, que uma biografia no sentido mais corriqueiro da palavra, né? Que é essa aqui, né? Do Amédée de Marguerite. Essa biografia foi publicada pela editora Castela, tá certo? Então esse é o primeiro livro que eu vou ler sobre São Francisco de Sales, na nossa próxima leitura. O segundo, que é um livro extraordinário, que é esse aqui, do Jacques Leclerc. Ambos os livros do início do século XX, tá? Esse aqui foi publicado pela Cultor de Livros. O próprio autor diz que esse livro aqui não é uma biografia. E ele caracteriza esse livro como sendo assim. Ele diz que o título desse livro, deste aqui, chama São Francisco de Sales, Doutor da Perfeição, poderia ter sido intitulado assim: O que procurar e o que não procurar em São Francisco de Sales. Então é bem uma reflexão sobre São Francisco de Sales, sua posição, na primeira parte do livro, né? É uma reflexão sobre São Francisco de Sales, sua posição no tempo, como que ele se adaptou ao tempo dele. E depois é uma segunda parte desse livro, é uma belíssima descrição do contato de São Francisco de Sales com a ordem que ele e a Madame de Chantal, que é santa da igreja, fundou, né, que é a ordem da visitação. É o contato que ele tinha com essa ordem, com as freiras da ordem, as suas várias conferências espirituais que ele teve nesta ordem, tá certo? Então esse é o segundo livro que eu vou ler, né? Em sequência, eu vou ler esse aqui primeiro e depois lerei este aqui. Eu estou falando para dar tempo de vocês adquirirem aí os livros, né? Tá certo? Isso ocorrerá não neste mês, mas no próximo mês, tá certo? Então, fiquem todos com Deus, tenham um santo final de semana, né? Amanhã é dia de festa do Preciosíssimo Sangue, na sábado é da visitação, então nós temos muitas festas importantes aí na igreja. Hoje é de festa específica de São Paulo, tá certo? Então tenham todos um santo final de semana e até o próximo mês. Tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de
de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.